Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje a gente vai fazer então o capítulo 2 do módulo 1, que traz estruturas da Terra. Então vocês leem aí o texto que ficou, né? Até a página 229. Da página 218 até 227, né? Que a 228 e 229 é uma prática. Pula, quando a gente for para a escola, quem sabe a gente faz. Então, a página 230 traz os exercícios para a gente fazer. Então, a gente vai fazendo, vamos revisando, né? Número 1, observe a imagem ao lado, identifica as três principais camadas da Terra na imagem. Então, ó, o 3, que é esse mais profundo, aqui, né, é o núcleo. O 2, que é o meio, é o manto. E o 1, que é a casquinha, vamos dizer assim, é a crosta terrestre. Pessoal, ficou ruim para enxergar, mas eu não sei, essa respostinha em vermelho na foto não fica boa, não adianta. Mas eu vou falando, né, e vai dando certo. Pessoal, pensem numa fruta que tem que tem caroço. Por exemplo, um pêssego. O caroço do pêssego é o núcleo. O que a gente come é o manto. E a casquinha, aquela pelinha, é a crosta. Tá bom? B. Identifique a que camada da Terra se refere cada uma das informações abaixo. Para isso, insira o número correspondente a cada uma delas. Então, desses números aqui, né? Desses aqui, 1, 2, 3, ele vai dar característica. Camada mais superficial do planeta, formada por uma porção continental e uma porção oceânica, é onde vivem os seres vivos. É a crosta terrestre, né? Camada em que a alta pressão resulta na solidificação do ferro e do níquel, apesar de temperatura elevada. É o núcleo. E a 2, camada onde ocorrem as correntes de convecção que movimentam o magma, tá? Então, o magma está no manto, tá? 2. Pedro leu a manchete abaixo em um jornal. Tremor de terra é sentido em São João de Meriti, Rio de Janeiro, após terremoto na Bolívia. Após ler a manchete, Pedro foi contar à sua amiga, Tatiana, sobre a notícia que ele tinha acabado de ler. Veja abaixo o que ele disse a ela. Tatiana, você sabia que um terremoto na Bolívia foi capaz de causar um terremoto no Brasil, com o epicentro no Rio de Janeiro? A interpretação feita por Pedro está correta? Justifique sua resposta. Bom, então, o que vocês acham? A afirmação de Pedro está incorreta. Por quê? A gente pode comentar, ó, que no Brasil não ocorrem terremotos, tá? No Brasil não tem terremoto. No entanto, as ondas sísmicas se propagam pela crosta terrestre e, dependendo da intensidade do terremoto, podem ser sentidas em áreas brasileiras afastadas do epicentro, como ocorreu no caso do Rio de Janeiro. Ou seja, os tremores de terra sentidos no Brasil são resultado da propagação de onda sísmica que se originaram na Bolívia, tá? Então, não foi terremoto aqui no Brasil. Sentiu só o tremor, tá? Porque o epicentro, o centro, né, foi na Bolívia e foi se alastrando, né? A onda foi até ser sentida no Brasil, mas foi só um tremor. No Brasil não tem terremoto, pessoal, por causa do encontro das placas. Tem uma placa certinha debaixo do Brasil, né? Que o encontro com outra é longe do Brasil. Então, não tem terremoto no Brasil, certo? Exercício número 3, página 231. Observe o mapa abaixo que apresenta a localização dos principais vulcões ativos na Terra. Então, vocês podem ver aí no gráfico de vocês, na apostila de vocês que fica melhor, mas são aqui, ó, esses, onde tem essas piramidinhas aqui, são os vulcões, né? Agora compare o mapa acima com o da localização das placas tectônicas, apresentado na página 220. Então, abre tua apostila lá na 220 e deixa aqui aberto e responda as questões a seguir. Ó, então, vai lá no 220 e compara aqui comigo. Vocês podem ver que é bem parecido. Onde tem o encontro da placa tectônica,
tá? Que é a linha vermelha que tem por aqui, ó, que tem aqui, aí sobe pra cá, vem por aqui, tá? É onde tem vulcão. Como que vocês podem imaginar as placas tectônicas? Pensa, pessoal, a gente está no continente. Embaixo do continente tem oceano, né? A placa tectônica seria debaixo do oceano, seria o chão ali, tá? Debaixo de tudo. Então, a placa, por exemplo, sul-americana, que fica debaixo do Brasil, ela é uma placona grande, que vai pegar toda essa parte, ó, daqui, aqui, assim, né? Mais ou menos. E a outra, a de Nazca, é aqui, ó. Então, aqui, bem aqui, né? Então, se tremer essas duas placas, se uma mexer e a outra também, vai provocar um terremoto. Mas até chegar no Brasil, não vai ser terremoto, vai ser só tremor, tá? Porque tá longe o epicentro. Então, o que você pode dizer a respeito da localização desses vulcões? Bom, os vulcões, os principais vulcões ativos, está nos limites das placas tectônicas, né? Coincide. O vulcão ativo está no limite de placa tectônica. E aí a gente pode ver também que isso acontece porque é na região do encontro de placas tectônicas que ocorrem as mais intensas atividades geológicas, como o vulcanismo, tá? Então, no encontro da placa tectônica que ocorre o vulcanismo. O que é possível concluir sobre vulcões ativos no Brasil? Bom, o Brasil, no planisfério terrestre, a gente tem que analisar lá, né? E analisar a ocorrência de vulcão ativo no território nacional. A gente pode comentar que é possível dizer que atualmente não existe vulcão ativo no Brasil. Olha aqui o Brasil. Tá? O Brasil tá aqui, né? Lembrando que isso aqui é a América do Sul inteira. O Brasil pega aqui, ó, mais ou menos. Não tem vulcão ativo no Brasil, tá? Como você explicaria a informação citada em sua resposta no item anterior? Bom, a ocorrência de vulcão ativo, pessoal, está relacionada com o limite das placas tectônicas. Então, se não tem encontro de placas tectônicas no Brasil, também não vai ter vulcão, tá? Então, o país nosso se localiza afastado do limite de placas tectônicas, né? Consequentemente, não tem vulcão, certo? Número 4. O movimento de placas tectônicas é constante e ainda ocorre nos dias atuais. O que você pode dizer a respeito da atual organização dos continentes na superfície da Terra? Ela será a mesma ao longo do tempo ou vai se alterar? Converse com seus colegas sobre o assunto e anote a resposta no caderno. Bom, pessoal, já que elas estão sempre em movimento, né? Falou aqui, o movimento das placas tectônicas é constante e ainda ocorre nos dias atuais. A gente pode pensar que a organização dos continentes vai se alterar ao longo dos anos. Mas assim, não vai ser daqui a 10 anos, vai ser daqui a milhares de anos que pode ter alteração, tá? Pois as placas tectônicas estão em constante movimentação por causa da corrente de convecção. Agora, então, começando a página 240, que aí vocês vão ver sobre rochas e vamos fazer os exercícios. As imagens abaixo representam a mesma região em duas épocas diferentes. Observe-as e responde as questões a seguir. Então, a situação A tem o vento para cá. Situação B, aqui tem o vulcão, né? E vamos ver o que ele pergunta. Considere que a situação A ocorreu antes da B. Que mudança ocorreu na superfície terrestre ao longo do tempo? Bom, pessoal, que mudança que ocorreu aí? Ó, aqui tá vendo que é um morro? E aí aqui tá bem mais baixo? Por causa do vento, né, com o passar do tempo, o morro foi parcialmente desgastado pela ação do vento. Ou seja, sofreu intemperismo, tá? Intemperismo é a consequência do vento, né, de vento, chuva, né? Ao mesmo tempo, houve deposição de sedimentos
no fundo do corpo d'água, aqui, né, no riozinho. Ó, tá vendo? Ó aqui o rio, como aqui é maior, o fundo é maior, e aqui o fundo é menor, que modificou a paisagem local, tá? Aqui, tá? B, identifica o tipo de rocha que é formada em 1, 2 e 3. 1, que rocha que é? É a metamórfica. 3, eu já dei a dica aqui que é magmática, né? Por causa do magma do vulcão. E 2, a 2, ó, foi formada depois dos sedimentos estarem aqui depositados. Então, ela é sedimentar, tá? Explique com suas palavras de que maneira foram formadas as camadas de rocha em 2, na situação B, registre no caderno. Bom, acabei de falar, né? As rochas metamórficas são formadas... mas ele perguntou a sedimentar, né? Bom, a rocha metamórfica, vamos ver o que ele falou aqui. A rocha metamórfica... Ah, tá, C, desculpa, gente. C, vou falar C que tá escrito aqui, né? O sedimento proveniente do desgaste da rocha, tá? Que era aqui, né? Ele veio parar aqui. Do desgaste das rochas que formam o morro, foram transportados e depositados no corpo de água, onde se compactaram e formaram as camadas indicadas em 2. Agora que é a D, que ele pergunta, como se forma a rocha indicada em 1, registre no caderno. As rochas metamórficas são formadas a partir da modificação de outras rochas. Então, tem que ter uma rocha antes, aí ela é modificada e a formada é metamórfica, tá? Causada por condições de pressão e de temperatura. No caso da situação ilustrada, a rocha modificada foi a ígnea, tá? Por causa do que veio de vulcão. 2. O filme Jurassic World, O Mundo dos Dinossauros, de 2015, é conhecido por mostrar um parque onde os visitantes podem entrar em contato com dinossauros que viveram há mais de 65 milhões de anos no planeta. Letra A. Em sua opinião, de que maneira os cientistas conseguiram idealizar como eram os dinossauros apresentados no filme? Bom, pessoal, como que será que eles chegaram na ideia de como que eram os dinossauros? A partir dos estudos dos fósseis, tá? Então, os cientistas, eles idealizaram como eram os dinossauros com base em estudo dos fósseis, que são as pegadas, os rastros deixados, né? Os ossos dos dinossauros. Conhecendo sua estrutura, tipo de alimentação, né? O tamanho da pegada, já vê que era um bicho grande e por aí vai. Diferentemente do que é apresentado no filme, até o momento, o ser humano não foi capaz de dar vida a seres extintos, por apresentar situações que não são possíveis de ocorrer na realidade. O filme apresenta o gênero ficção científica. 3. Observe a imagem ao lado e responda as questões. Letra A. Em sua opinião, essa rocha magmática, sedimentar ou metamórfica? Bom, ela é sedimentar. Agora, letra B. Que característica dessa rocha você observou para responder ao item A? Bom, ela tem, ó, tá vendo que ela tem camadinhas bem definidas? E isso caracteriza a rocha sedimentar, porque vai tendo depósito de sedimentos e vai sendo compactado até formar a rocha, certo? Esse tipo de rocha poderia conter fósseis e por quê? Sim, pois por se tratar de uma rocha sedimentar, os seres vivos ou o resto deles poderiam ser aprisionados entre as camadas de sedimentos que se depositaram durante a formação da rocha. Então, geralmente, quando tem fósseis, eles são encontrados em rochas sedimentares. 4. Ligue da imagem ao tipo de rocha que está sendo utilizada em cada situação. Então, tem a escultura de arenito do faraó Ramsés II em Abu Simbel, de Egito. É uma rocha sedimentar. E aqui, uma rocha de mármore. Você tem que ver isso aqui, ó. O que mármore é? Ela é metamórfica, tá? Ela acontece de uma mudança a partir de outra rocha. E granito. O que é granito? É uma rocha magmática, tá bom? E a última página por hoje é 248. Leia a manchete a seguir e responda a questão proposta. Petrobras confirma a descoberta de petróleo na bacia Potiguar. Converse com os colegas sobre como pode ter ocorrido a formação de petróleo encontrado na bacia Potiguar.
Bom, pessoal, o petróleo é formado a partir de camadas de sedimentos que cobriu restos de animais e vegetais depositados no solo, tá? E aí, esses animais e vegetais que estavam ali foram sendo decompostos, né? Então, a matéria orgânica entre essas camadas sofreu decomposição por bactérias, passando por diversas reações químicas que resultou na formação do petróleo, tá? Então, tem que ter aí os sedimentos têm que encobrir aí partes de animais ou vegetais, tá? E ter a decomposição. 2. Leia a seguir o trecho de um texto que se encontra no site da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANAEL. O carvão mineral de origem fóssil foi uma das primeiras fontes de energia utilizada em larga escala pelo homem. Sua aplicação na geração de vapor para movimentar as máquinas foi um dos pilares da primeira revolução industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII. Já no fim do século XIX, o vapor foi aproveitado na geração de energia elétrica. A principal restrição à utilização do carvão é o forte impacto socioambiental provocado em todas as etapas do processo de produção e também no consumo. A extração, por exemplo, provoca a degradação das áreas de mineração. A combustão é responsável por emissões de gás carbônico, CO2. Sublinhe no texto os principais impactos ambientais causados pela utilização do carvão mineral. Tá aqui, ó. Degradação das áreas de mineração e emissão de gás carbônico. E B. Qual a importância do carvão mineral na atualidade? Bom, a importância é que parte da energia elétrica no Brasil vem de usina termoelétrica, que geram energia a partir da queima do carvão mineral. Também é utilizado para gerar calor em indústria de cimento, papel, celulose e cerâmica, tá? Então, gera energia elétrica. Muita energia elétrica do Brasil é gerada a partir de usina termoelétrica, né? Que é do queima de carvão mineral. E é utilizado para gerar calor em indústria de cimento, papel, celulose e cerâmica. Certo, pessoal? Ficamos por aqui por hoje. Próxima aula a gente continua, ainda no capítulo 2 do módulo 1, tá? Qualquer dúvida vem falar comigo, tô sempre aqui. Marca devolvido lá na plataforma. Um beijo, tchau, tchau, até mais.